Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui com o Padre Trindade, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no município de Três Fronteiras. E hoje nós estamos lançando o brasão da paróquia. E o Padre Trindade vai nos ajudar a compreender um pouco toda a simbologia do nosso brasão. Mas, em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber, Padre Trindade, qual que é a importância da simbologia cristã, como que esses símbolos, esses elementos presentes no nosso dia a dia, que acabam até bastante despercebidos, como que eles nos auxiliam na importância da nossa fé, no cultivo da nossa espiritualidade. O senhor poderia nos ajudar um pouco nesse sentido? Sim. Então, cumprimentando você, Vinícius, e também toda a comunidade. Pois é, nós vivemos cercados de símbolos, né? Escudos, brasões, e muitas vezes, como você disse, a gente nem percebe. Eles são relacionados a várias instituições, a governos, escolas, universidades e até mesmo de clubes esportivos. E na Igreja Católica, eles vêm de uma longa tradição, cujas raízes estão lá nas catacumbas dos primeiros séculos. Visitando as catacumbas, lá no subsolo, né, de Roma, por exemplo, se você olhar as figuras que existem lá e passando a mão nas pedras, a gente se depara com um desenho, né, gravado na pedra de um peixe, né? Então a palavra peixe em grego é ichthyoos, mas entre os cristãos era usada como um anagrama de 5 letras, que significaria, por exemplo, as primeiras letras da frase Jesus Christus teu Ios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então a figura ela tinha muito significado místico, né? Porque como peixes, também os cristãos eram nascidos da água. Olha que coisa interessante. Então tratava-se de um dos primeiros símbolos criados para representar as realidades da fé e da vida cristã. E com efeito, então, toda instituição que se forma, ela adquire uma personalidade própria e tem como uma das suas primordiais preocupações desenvolver símbolos que caracterizem e distinguam os demais. E uma das manifestações da riqueza e força espiritual da Igreja Católica é a fecundidade em traduzir em uma exuberante coleção de símbolos o universo sobrenatural que ela contém. Então, acima de todos os símbolos, sem dúvida, está a própria cruz, né? Sinal da excelência instituído por nosso Salvador. Então, analisar os símbolos cristãos ao longo dos séculos é fazer um interessante estudo da história da própria Igreja. Desde a antiquíssima figura do peixe gravada em uma pedra quase desfeita, até o brasão de um bispo, de uma diocese, de uma paróquia ou de um presbítero, todos fazem parte da mesma história dessa Igreja peregrina e imortal, que sem cessar se renova ao sopro do Espírito Santo. Então as paróquias, mais que qualquer outra instância da Igreja, têm um novo Código de Direito Canônico e de 1983, lá tem a menção específica da exigência do selo nos documentos paroquiais. Logo, então, adotar um brasão, nós colocamos em prática o que o direito pede. E tem a sua heráltica, né? O que é a heráltica, né? É a arte dos símbolos, dos brasões, né? Então, que nós vamos daqui a pouquinho explicar. Então, desde os tempos medievais, os brasões eles se tornaram de uso comum entre os guerreiros, entre a nobreza e, por conseguinte, também uma linguagem bem articulada que regula e descreve a heráldica civil. E, paralelamente, também para o clero, né, se formou a heráldica eclesiástica, ou seja, uma linguagem através de sinais dentro de um desenho, dentro de um escudo ou de um brasão. Então, o escudo tem particularidades, né? Ela é a peça principal do brasão e detém quase um sem fim números de significados. São sinais, cores, figuras que darão a particularidade ao escudo. Então, o termo heráldico, né, podemos dizer divisa, se entende as breves palavras escritas colocadas em evidência sobre a ponta do escudo e geralmente faz referência à Sagrada Escritura, né? Devendo então, pela figura, exprimir as ideias que a gente quer ter.
Muito bem, então depois dessa belíssima explicação e rica sobre a simbologia cristã, então nós sabemos que no brasão da paróquia, com certeza esses elementos aparecem. Então nós gostaríamos de saber com o senhor quais são esses elementos que compõem o brasão, as partes, o que eles representam e como eles também se relacionam com a vida da paróquia. Então, no primeiro momento, o senhor falar do escudo do brasão e o que ele significa. Então, à medida que eu vou explicando, aí a equipe de produção da Pastoral da Comunicação vai colocar aí a figura do brasão para que todos possam entender. Então, o escudo ele é um clássico dourado, fazendo referência à luz gloriosa da ressurreição, contendo dentro dele, então, símbolos que nos ajudam a compreender a história da nossa paróquia. Muito bem. E o uso das cores, padres? Como foram? Qual foi o critério utilizado? Pois é, então nós escolhemos 3 cores, né? Primeiramente aí o dourado, né? Ele representa a luz de Deus, a gloriosa ressurreição de Jesus. Depois o azul, claro, né? A cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, e também representa o céu ricamente estrelado do nosso querido Brasil. E uma terceira cor, o branco, né? Que representa o nosso batismo e a santidade, para o qual todos nós somos chamados a buscar na nossa vida de cristãos. E além da cor, do escudo, nós também temos a presença de algumas figuras no brasão, como assim que elas são escolhidas, o que elas representam. Então, primeiramente você vai ver aí as estrelas, né, no brasão. Elas estão dispostas em toda a parte do brasão, simbolizando os 12 apóstolos. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, com Maria no meio deles, testemunhando o nascimento da igreja. E se você notar, quando você entra dentro da igreja aqui de Três Fronteiras, você vai contar 12 cruzes que estão dentro nas paredes internas, simbolizando então que a igreja foi dedicada a Maria e também sob a proteção dos 12 apóstolos. Depois nós temos os símbolos marianos, né? Aí ao meio a coroa dourada, recordando a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Depois você vai ver a letra M, é um monograma para designar Maria Mãe. É um símbolo heráldico de Nossa Senhora, para nos lembrar que Maria é nossa querida mãe junto de Deus. E o terceiro símbolo mariano, você vai ver um círculo com um logotipo aí que lembra a silhueta de Nossa Senhora, fazendo alusão àquele círculo que está no centro do edifício aqui da nossa igreja, onde está a imagem de Nossa Senhora olhando para a cidade. E o terço, junto ao desenho, simboliza, né, as incessantes orações do terço que o nosso povo eleva à Virgem Maria. Nós temos aí também a presença dos anjos, né, ao lado dos 2 anjos, que recordam os anjos que estão sempre em constante oração e veneração à Virgem, lembrando então o mosaico da fachada da nossa igreja também. E os 2 lírios, vocês vão encontrar aí lírios que envolvem os símbolos de Maria. Elas representam São José. Inicialmente a Capela São José, aqui em Três Fronteiras, foi a primeira a ser construída na cidade. Por isso, não podemos esquecer daquele que também é padroeiro da igreja. Muito bem. E um elemento que não pode faltar, como o senhor falou, muito importante na simbologia cristã, é a cruz. Isso. Então vocês vão ver aí, logo atrás do brasão, aparece uma cruz, né? Ela é colocada atrás porque ela trata-se de um brasão eclesiástico. Então ela recorda-nos a Sagrada Liturgia, celebração do Mistério Pascal. Então você vai ver que em todas as missas a cruz ela entra, né, na frente, a cruz processional, simbolizando então que aquela celebração recorda o Mistério Pascal de Cristo, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. Por fim também temos a faixa, logo ao final do brasão. Essa faixa ela vai simbolizar a nossa existência, né? Nós somos então a paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Três Fronteiras. Então esse é o nosso ser e a nossa essência, né? Sermos uma igreja que caminha juntamente com todas as outras igrejas. Bom, então depois dessa explicação mistagógica do brasão da nossa paróquia, com certeza que reflete a identidade também do nosso povo e manifesta a fé também, então presente aqui na nossa comunidade. Então nós agradecemos ao Padre Trindade pela disponibilidade em explicar esse brasão tão belo que com certeza vai enriquecer ainda mais a nossa espiritualidade. E agradecemos também a todos que estão acompanhando este momento e estão colaborando com a nossa paróquia.
Isso mesmo, colaborem conosco, né? Lembrando que esse brasão, então, ele será colocado agora, de agora em diante, em todos os papéis, cartas, envelopes, ofícios da nossa paróquia, bem como agora você encontrará mais vezes nas redes sociais, tá bom? Então, que Deus abençoe a nossa paróquia, continue ajudando e Deus proteja cada um de nós. Vamos então pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. e que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.